que ficava nas proximidades de Araxá, chama Fazenda Caxambu. João Ribeiro de Melo, o pai, porque o filho foi meu pai, meu avô, ele já tinha relacionamento com Eurípides Barçanufo. E ele tinha tanta confiança em Eurípides que o parto de uma de suas filhas, a Marieta, foi feita por Eurípides Barçanufo em Sacramento. E ele pretendia que esse parto da Dulce também fosse feito por Eurípides Barçanufo. Mas a criança deu sinais de nascimento prematuramente. E ela se encontrava, segundo a parteira que estava assistindo, em posição errada, ia dar muita dificuldade no parto. Além de começar a rezar, ele mandou um capataz e um filho, em 2 melhores cavalos que tinha, a galope a Sacramento, trazer Eurípides Barçanufo. Quando eles bateram na janela de Eurípides, e Eurípides veio com um remédio na mão, entregou para o capataz e disse: pode voltar que eu já assisti o nascimento da Dulce. Leve o remédio e as duas estão passando bem. Eles não acreditaram, porque eles vieram a galope. Não teria dado tempo de ser avisado e dele ter ido lá e voltar. Quando chegaram lá na Fazenda Caxambu, o meu avô confirmou que Eurípides Barçanufo estivera lá, fizeram o parto e voltaram a Sacramento. O espírito dele deixou o corpo em Sacramento, foi logo que ele recebeu o chamamento da prece, deixou o corpo em Sacramento, se trasladou para a Fazenda Caxambu, se materializou lá na bicorporação, fez o parto e retornou espiritualmente a Sacramento, enquanto os outros a galope vinham chamá-lo. Esse fato ocorreu na minha família. O senhor ir para a faculdade daquele jeito, isso aqui virou uma coisa. Tinha um padre Pedro aqui que falava: senhor ir para um espiritismo dele e eu fazendo casa para alugar. É isso que o padre falava. Era o senhor ir com o espiritismo dele e ele fazendo casa para alugar, porque era gente chegando tudo quanto é a canto aqui para o Sacramento. Da cidade de Campinas, São Paulo, chega a Sacramento o célebre pregador católico padre Feliciano Iaghi, desafiando o médium para um debate em praça pública. Durante o sermão de uma missa, o padre começa a falar contra o espiritismo. Mal pode imaginar o sacerdote católico que Eurípides, em desdobramento, assiste ao seu sermão. Quando lhe contam, o médium já sabe do ocorrido e das ofensas lançadas contra sua pessoa. Eurípides não se preocupa com ofensas pessoais, mas como é a doutrina espírita que está sendo duramente atingida, não tem alternativa senão aceitar o debate. Assim, em 28 de outubro de 1913, no Coreto, em frente à Matriz de Sacramento, diante de uma plateia de mais de 2.000 pessoas, tem lugar a polêmica entre Eurípides e o padre desafiador. Tamanha é a superioridade de Eurípides sobre o seu rival que, após o debate, o povo carrega em triunfo pelas ruas da cidade. Dono do grupo teatral, dono do jornal, dono da farmácia, homem próspero, homem feliz, realizado em todo sentido, larga tudo para seguir uma doutrina exótica que ninguém conhece, que todo mundo considera a doutrina do diabo, ficou doido, foi dominado pelo diabo. Era isso que ele foi considerado. Não é que eles faziam isso de má fé, não. Eles consideravam mesmo doido. Agora, de má fé foi o processo que fizeram contra Eurípides, né? Quem moveu o processo contra esse Eurípides foi o Círculo Católico de Uberaba? Foi. Quem que era o presidente do Círculo Católico de Uberaba? Era um farmacêutico.
denunciou ao promotor de Uberaba que em Sacramento Eurípides praticava medicina ilegal. Na lembrança do meu pai, acima da farmácia de seu Eurípides, no mesmo alinhamento da rua, existia a farmácia do Dr. Antônio Augusto Neto, que havia formado em Ouro Preto, na melhor faculdade de farmácia do Brasil da época. Agora, a farmácia do Neto, segundo meu pai, ficou vazia porque 30 metros abaixo o povo afluía na farmácia de Eurípides, o remédio curava e não se pagava remédio. Uma farmácia luxuosa da época que não vendia, e uma farmácia pequena com 2 portas ali ao lado de um armazém do pai dele, e aquilo o povo fazia fila de 100 metros de fila para poder buscar remédio. Pode ser que esse processo movido lá em Uberaba, eu acredito que o clero bateu palma sim. Você está entendendo? Mas não tem a participação direta do clero só porque era o Círculo Católico de Uberaba. Porque quem moveu foi o presidente do Círculo Católico de Uberaba, que era um médico. O promotor que fez a denúncia não conseguiu sustentar a tese até o final, porque os depoimentos que vinham em contrário derrubavam a tese da medicina ilegal, você está entendendo? Então, aquilo ficou de juiz para juiz, de promotor para promotor, até prescrever. O processo prescreveu, não houve julgamento nele. Porque os juízes se declaravam suspeitos, né? E os depoimentos que vinham contradiziam a denúncia feita. Esses juízes viam mais benefício na atuação de seu Eurípides do que impedir a atuação dele. Talvez seja isso. Porque realmente naquela época, de 1917, seu Eurípides, eu acho que seu Eurípides já não tinha tempo para mais nada na vida dele. Tanto que meu pai, às vezes, papai falava assim, seu Eurípides não virou espírita não, ele não tinha tempo de ir na igreja, o povo não dava tempo, papai falava isso. Ele foi processado criminalmente por exercício ilegal da medicina, só que ele nunca cobrou um tostão de ninguém e não usava nem aquela possibilidade, quem pode pagar, paga, quem não pode, não paga. Ninguém pagava, ninguém pagava. Ele dava de graça o que de graça recebia. Ele era um médium perfeito, não cobrava nada de ninguém, não aceitava doações, a não ser para as obras assistenciais. Frederico Peiró foi um dos grandes doadores de Eurípides. Eu acredito, é um depoimento que eu estou dando, eu acredito sinceramente na santificação de Sr. Eurípides. Na minha concepção católica, Sr. Eurípides é um santo. Quem é santo é quem amou a Deus e quem serviu o próximo. Essas pessoas são santas. Conheço 2 pessoas espíritas santas. Eu conheci 2 pessoas santas na minha concepção. Santos mesmo, na minha concepção. Tomás Novelino, eu acho que é um santo. Que merecia, se fosse católico, ser canonizado, o Dr. Tomás Novelino. E a Dona Idalides Rezende, que foi irmã de Sr. Eurípides, uma pessoa que eu convivi com ela ao final da vida dela, né? Nasci nas mãos dela, que ela era parteira, né? Uma pessoa de uma caridade extrema. Sr. Eurípides é um amigo de Deus. Sr. Eurípides é uma pessoa que passou servindo a cidade e a pobreza. A espiritualidade de Sr. Eurípides é uma coisa extraordinária, isso não tem como negar. Não podemos afirmar taxativamente que Eurípides teve premonições de sua morte. Mas ele sabia quando chegaria sua hora. Em 25 de abril de 1918, o educador e médium de Sacramento entra em estado alterado de consciência e pede a Dona Amália, já acostumada a esses transes, que anote o que ele vai descrever. Seu mentor espiritual, São Vicente de Paulo, o convida para um passeio em planos superiores e o avisa: meu filho, está terminada
a sua missão na Terra. Estamos atingindo outra esfera. Em seguida, Eurípides, ainda em transe, transmite algumas orientações à secretária e desperta. Devido ao seu grau de evolução, o anúncio da própria morte não abala o médium. Em 18, com a febre espanhola, ele foi embora. A gripe espanhola chega ao Brasil. Milhares de pessoas morrem todos os dias. Dona Mária e Eurípides são acometidos desse terrível mal. Mesmo assim, por 3 dias, ele resiste e continua atendendo aos necessitados. Ironia da vida. Os milhares de medicamentos fornecidos não servem para aquele que também arde em febre. A enfermidade mina as forças do apóstolo da caridade, que se dedica aos seus doentes até o aniquilamento e o limite da sua resistência física. A febre, implacável, vence o corpo fragilizado do grande médium. Às 5h30 da manhã de 1º de novembro de 1918, Sacramento desperta com o impacto da notícia que ninguém quer ouvir. A cidade mineira perde o seu grande filho, vitimado por uma epidemia responsável pela morte de milhões de pessoas em todo o mundo. No plano espiritual, uma pleiade de espíritos da esfera crística o aguarda em festa. Bezerra de Menezes, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho e todos os mentores que o acompanharam em sua jornada pelas terras dadivosas de Maria ausente, sob a égide de uma outra Maria que sempre cobriu com seu manto protetor o pasto espiritual preparado para receber Eurípides Barçanufo, o grande educador e médium espírita. Eurípides Barçanufo deixa o mundo físico e sua família material. Porém, a família de Eurípides hoje é muito maior do que aquela presa aos laços de sangue e que viveu no começo do século XX. Sua família expandiu-se e continua levando adiante o ideal do espiritismo, codificado por um dos maiores nomes da humanidade, o educador e filósofo francês Allan Kardec, e preconizado por Eurípides, transformando sua fé em obras.
Da herança espiritual deixada por Eurípides, apenas